Estamos retomando a webconferência do dia 18 de março de 2014, nossa primeira reunião com os professores das nossas escolas. Tivemos o problema da web, então, para fazer o repasse de informações e orientações, estamos gravando o vídeo e as dúvidas elas devem ser encaminhadas para o e-mail do professor multiplicador responsável. Falamos do retrato tecnológico e dos tablets na web. Quando falávamos de projetos, o sinal da nossa internet teve problemas e a webconferência foi interrompida. Então, nós retomamos no item 4 da nossa pauta da reunião, onde nós estávamos falando da necessidade de desenvolver projetos com o uso dos recursos tecnológicos presentes na escola. E do papel do Projetec no desenvolvimento desses projetos, no apoio, no incentivo ao professor regente para que esses projetos aconteçam. É uma tarefa que deve ser realizada em conjunto com a coordenação pedagógica. Nós estamos já em março, isso significa que aquele período de organização escolar, a lotação de professores, a elaboração de um horário de aulas definitivos, isso já aconteceu. A escola ela já está no ritmo de funcionamento para o ano letivo de 2014, então é o momento de pensarmos em quais projetos com o uso dessas tecnologias que estão disponíveis nas escolas serão desenvolvidas. E nós precisamos partir de um plano, né? Planejar esse projeto. Então, a gente sempre pede, os Projetecs que já estiveram conosco sabem, e aqueles que estão iniciando vão receber toda essa orientação dos multiplicadores, que todos os projetos que são desenvolvidos na escola com o uso das tecnologias, o plano desse projeto deve ser postado na GeoWiki. Então, é diferente das sequências didáticas, é diferente das atividades, onde nós pedimos que sejam selecionadas aquelas que vocês acham que merecem ser divulgadas e postadas na GeoWiki. Com os projetos, não. Todos os projetos que são desenvolvidos, eles devem ter o seu plano postado no ambiente. No GeoWiki, naquele espaço de atividade, onde já tem um local próprio para postagem dos projetos. Então, depois desse período de organização, nós temos que começar a pensar quais serão os projetos desenvolvidos nesse primeiro semestre. E aí, então, é função do Projetec fomentar o planejamento e o desenvolvimento desses projetos de aprendizagem, iniciando pelo plano do projeto. Então, junto com a coordenação, procurar os professores no momento de planejamento e definir que projetos serão desenvolvidos. Se é um projeto que já foi desenvolvido em anos anteriores, verificar a possibilidade de ajustes e de desenvolver novamente esse projeto, ou até retomar com alguma turma específica. Ou se é um projeto novo. Lembrando que esse projeto ele tem que partir do contexto escolar, de uma necessidade de aprendizagem dos nossos alunos. Então, conversar muito isso. E aí, para isso, né, para orientar esse professor, para trabalhar junto com a coordenação pedagógica, para o planejamento e depois para o desenvolvimento e avaliação desse projeto, é importante que o Projetec esteja preparado. Nós precisamos primeiro partir do ponto de partida do que é um projeto. É preciso que cada um tenha muito claro o conceito de projeto para a gente não confundir sequências didáticas, um grupo de atividades com um projeto pedagógico, né? um projeto de aprendizagem. Nós já trabalhamos esses conceitos nas nossas formações anteriores, nas nossas oficinas. Pedimos para vocês retomarem o material do curso Elaboração de Projetos, que a maioria dos Projetecs, mesmo os novos, já fizeram esse curso. Ali tem um material, uma referência muito boa para que a gente possa retomar alguns conceitos. Tem vários exemplos para que vocês possam se preparar
e está pronto para orientar esse professor junto com a coordenação pedagógica. Claro que qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem um multiplicador, que nós sempre vamos orientar em tudo que for possível. E aí nós combinamos, então, um prazo para a postagem desses projetos no ambiente. Nós temos um mês, né? Até 17 de abril, os projetos que serão desenvolvidos nesse primeiro semestre, nós pedimos que vocês já tenham esses projetos postados, o plano do projeto postado na GeoWiki. Então, é uma tarefa. Quantos projetos precisam ser desenvolvidos? A gente não coloca um número, porque nós sempre consideramos a qualidade, não a quantidade, né? É preferível que você desenvolva 2 projetos, por exemplo, mas com qualidade, do que se você desenvolver 10 projetos, mas que não tem uma qualidade satisfatória. Tá? Então, é para se pensar nisso. O que é possível fazer? Precisa ser feito? Precisa, porque é uma metodologia que, de fato, contribui muito para a aprendizagem. O que nós podemos fazer com qualidade? E aí, então, propor e auxiliar o professor na elaboração desse plano, porque é esse plano que vai nortear o projeto. Claro que podem ter alterações, né, no decorrer do projeto, de atividades propostas, de formas de avaliação, enfim. Não é inflexível, mas a gente precisa ter ali uma proposta do projeto para nortear as ações do professor, o acompanhamento da coordenação pedagógica e também para que o aluno entenda toda a proposta desse projeto e possa participar ativamente. Nós vamos encaminhar para vocês um texto que foi disponibilizado nesse curso Elaboração de Projetos. O título é Pedagogia de Projetos, exatamente para a gente partir desse questionamento. O que é projeto, quais são os benefícios, para vocês fazerem a leitura e então depois poderem orientar melhor esses professores. E aí nós vamos conversando sobre isso nos momentos de orientação, cada Projetec com as suas multiplicadoras. Nós temos aqui um roteiro que já foi disponibilizado para vocês, para ser escrita a proposta de projeto. Então, nós temos aqui alguns itens que não podem faltar quando se pensa em um projeto. E embaixo dessas caixinhas de texto, onde vai ser colocado o texto referente a cada item, nós temos algumas dicas do que, né, deve ser escrito. Ao que se refere cada um desses itens. Isso para auxiliar vocês mesmos. Então, a gente procurou enxugar bem para que o roteiro não fique também uma coisa cansativa, não fique muita coisa no papel e poucas coisas na ação. É um roteiro simples para ser preenchido, mesmo para a gente ter essas informações, conseguir organizar esse ponto de partida do projeto a partir da sua proposta. Segundo questão que nós vamos tratar aqui no vídeo, e o quinto item, né, que não foi possível tratar na web, é reforçar a orientação sobre as sugestões de atividades que são postadas na GeoWiki. Então, fevereiro, março, foram postadas no espaço mensal da GeoWiki, aquele espaço onde vocês postam agendamento, aquele espaço onde vocês registram as suas ações diárias, atividades. Cada multiplicador colocou atividades, sugestões de atividades para serem desenvolvidas na escola. E aí, a partir disso, o Projetec deve repassar aos professores regentes essa sugestão. Mas como tem que ser feito esse repasse? É importante que a gente entenda o seguinte: se vocês imprimirem o que está ali e entregarem uma folha para o professor regente, pedindo que ele olhe, é provável que ele vai guardar essa sugestão e não vai manusear. Pela questão do tempo, porque, né, ele vai acabar deixando isso para depois e aí não vai dar tempo e vai acabar esquecendo dessa sugestão. Então, a sugestão está ali na GeoWiki, verifica a adequação, quais professores poderiam usar, né? Então, você tem que verificar a sugestão, se ela vai estar adequada com quais turmas da escola, ela vai estar adequada com quais disciplinas. E aí,
no momento de planejamento, 5, 10 minutinhos, abre o computador e mostra. Se é um recurso, abre o recurso, mostra, olha, professor, dá para fazer isso, 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 vamos planejar alguma coisa para esse mês? Com isso, ou para o mês seguinte? Então, esse repasse, ele não é simplesmente um repasse de você entregar a informação, mas você vai trabalhar essa informação de uma forma breve com esse professor. E aí é muito provável que, se você fizer dessa forma, alguns professores vão se interessar e pelo menos um vai utilizar essa sugestão. Então, o nosso combinado a partir de hoje, dessa web, é que dessas sugestões deixadas mensalmente na GeoWiki, pelo menos uma, seja realizada, efetivado seu uso com o professor regente, que seja utilizado em um planejamento. Mas por que isso? É impor recurso? Não, não é impor recurso. É uma forma de tentar fazer coisas diferentes. Porque o professor, ele sempre, a tendência dele é sempre ficar naquela zona de conforto. Ele não vai mudar se não tiver alguém apoiando e motivando, influenciando ele para que ele experimente um recurso diferente, ele experimente uma metodologia diferente. Então, a nossa proposta é essa. Mandamos a sugestão para vocês com essa atribuição de que pelo menos uma seja desenvolvida. O professor desenvolve com todo o apoio de vocês, tanto no planejamento quanto no manuseio mesmo, se for um recurso diferente que ele não conhece, na elaboração dessa atividade para ser usada com os alunos. E aí, depois dessa realização, vocês postam um exemplo de produção de aluno ou o roteiro que o professor utilizou no espaço de atividades da GeoWiki. Então, a gente vai fazer o acompanhamento nesse sentido. Qualquer dúvida com relação a isso, entre em contato com o multiplicador responsável. Bom, outra questão que veio de uma demanda, nesse início de ano, é com relação ao tempo do Projetec. Nós trouxemos aqui duas falas que eu acho que é muito importante a gente considerar na nossa prática enquanto Projetec dentro da escola. A primeira é que o tempo é uma coisa criada. Dizer eu não tenho tempo é o mesmo que dizer eu não quero. Nós é que fazemos o tempo. A segunda, administração de tempo não é uma técnica, mas sim um comportamento. Não existe nenhuma técnica milagrosa ou mágica e nem programa de computador ou agenda eletrônica que resolva o problema da má administração do tempo. Administrar tempo é comportamento e a atitude assertiva diante de uma tarefa. Então, são duas coisas muito importantes para serem refletidas. Primeiro, que o tempo é uma coisa que se cria. A gente faz o tempo. A gente precisa saber aproveitar esse tempo diante de tantas tarefas, tantas atribuições que nós temos. E administrar tempo é uma técnica mesmo. Não é uma técnica, mas sim um comportamento. E a gente precisa exercitar isso para que a gente consiga, dentro da carga horária que nós temos no nosso trabalho, realizar todas as nossas tarefas. Por que nós estamos trazendo essa questão da discussão do tempo do Projetec na escola? Porque vocês têm as atribuições, além daquelas atribuições normais, daquelas atribuições cotidianas, vão chegando outras coisas, acompanhar o web, agora nós tivemos o retrato tecnológico, então, uma série de coisas que também são atribuições de vocês, mas que não fazem ali parte do cotidiano. E aí existe uma tendência muito forte que é, quando eu tenho tarefas que não são cotidianas, eu paro as minhas tarefas cotidianas ou deixo em segundo plano para realizar essa solicitação que é algo urgente. Isso não pode acontecer, porque nós já falamos anteriormente qual o foco do trabalho do Projetec. Acompanhar esse professor no seu planejamento
sugerir, incentivar o uso diferenciado dos recursos tecnológicos que estão presentes na escola. Esse é o nosso foco. Se a gente conseguir organizar o nosso tempo para fazer isso e fazer com que, não todos, mas pelo menos a maioria dos nossos professores utilizem esses recursos de uma maneira diferente, aí sim nós vamos estar cumprindo o nosso papel, as nossas reais atribuições dentro da escola. Então, sempre que tiverem essas demandas, sempre que tiverem essas urgências, a gente não pode esquecer que o nosso foco principal é esse. O professor está utilizando os recursos, como ele está utilizando e como o meu acompanhamento, sugerindo coisas diferentes, ajudando esse professor, ele tem que ser contínuo. Ele não pode, em hipótese alguma, ser deixado em segundo plano. E aí vem a questão do tempo, né? Mas são muitas atribuições para realizar dentro do meu tempo. Mas é possível se a gente organizar. Então, nós precisamos otimizar esse tempo que eu tenho dentro da escola para conseguir realizar as minhas tarefas cotidianas e também essas emergências que vão surgindo, sem deixar nenhuma das duas em segundo plano, porque todas são importantes. E aí é importante a gente pensar nisso. O que eu faço com o meu tempo? Né, nós temos um tempo de trabalho dentro da escola. Em que momentos eu estou desperdiçando meu tempo? Né? Será que eu sou aquele Projetec que quando eu estou no espaço ali, eu estou na sala dos professores no momento de planejamento, será que o meu foco é realmente no meu trabalho? Claro que tem aquela conversa informal, tem alguma coisa, mas isso tem que ser limitado. Né? Em nenhum espaço da escola a gente tem que desperdiçar tempo. Eu não posso ficar ali 1, 2, 3 aulas fazendo coisas que não fazem parte da minha atribuição naquele momento de trabalho, ou, né, usando assim o termo bem popular, jogando conversa fora. Porque aí eu vou estar desperdiçando um tempo que é precioso e, claro, o meu trabalho vai estar sendo prejudicado. Então, tomar muito cuidado com isso, gente, porque quando a gente está em sala de aula, a gente tem aquele tempo da aula. Então, deu o sinal, você deixa tudo que você está fazendo e você vai para a sala de aula. E aí, então, realmente, você não foge daquilo ali. Agora, enquanto Projetec, quem organiza esse tempo somos nós. Só depende de você o que você vai fazer naquele momento. Então, dentro da tua semana, você tem que ter um cronograma onde você possa realizar todas as suas tarefas sem prejuízo nenhuma, dentro do tempo que você tem. Então, é otimizar o tempo que você tem disponível e não desperdiçar esse tempo. Tá? Atentem para isso. Mas administrar tempo é um comportamento. A gente vai exercitando. Teve dúvida, tem dificuldade, procura ajuda do professor multiplicador. A gente pode ajudar vocês a organizar essa agenda, organizar isso, né? Porque a gente sempre acompanha as postagens nos diários e a gente percebe que às vezes é desperdiçado muito tempo. Né? O que vocês colocam ali, que vocês fizerem uma manhã, a gente tem esse conhecimento da realidade da escola para saber que aquilo poderia ser realizado em um tempo muito menor. Ou o que você colocou, que você realizou ali em uma tarde, ele leva mais de uma tarde para ser realizado. E aí, então, como que ficou a qualidade desse teu trabalho? Tá? Então, se tem dificuldade, sobretudo aqueles que estão chegando agora, qual o tempo que eu tenho que reservar para o preenchimento de relatório? Quanto tempo eu tenho que reservar para limpar as máquinas da STE? Entra em contato com o multiplicador, que a gente vai fazendo isso juntos, até que você consiga administrar esse seu tempo, e aí, então, a gente consiga aproveitar, de fato, o tempo que nós temos na escola. Né? Lembrando que tem essa parte social do relacionamento, do que está acontecendo ali, né? Conversar com o professor, dar uma atenção, mas a gente não pode também ficar fugindo sempre do que de fato é o nosso trabalho dentro da escola. Bom, e para finalizar, nós temos algumas outras orientações gerais, né? Primeiro é uma informação nova, que é sobre o horário do Projetec na escola. Nós já passamos várias orientações e aí nós queremos reforçar muito o tempo que vocês têm de trabalho, né?
A gente sempre pede para vocês agendarem o turno cheio, para aqueles que têm 20 ou 40 horas, e reforçando que o nosso trabalho, seja aqui no NTE ou seja na escola, ele não é por hora aula. Nós contamos hora relógio. Né? Então, é diferente do professor, que ele tem, se ele é um professor 20 horas, quantas horas aula ele tem que ficar na escola? Nós não. Mesmo a escola funcionando em hora-aula, para o Projetec, por ser um projeto, é hora-relógio. Então, quando nós falamos, o Projetec ele é 40 horas na escola, qual horário que eu tenho que cumprir? 40 horas. O que isso significa? Isso significa que nós contamos o horário do recreio na nossa carga horária. Por quê? O recreio é o horário que eu vou descansar? Não, o recreio é o horário que você vai buscar conversar com esses professores exatamente para você marcar horários de reuniões com eles de orientação, para você ver o que ele está precisando, para você agendar a aula com ele. Então, o recreio, na verdade, é o momento que nós temos que estar trabalhando. E o nosso trabalho ali é muito intenso, porque é o momento onde você consegue reunir todos os seus professores. Isso significa que se eu agendar uma manhã, eu não vou agendar hora-aula, eu não vou agendar 5 aulas, eu vou agendar 4 horas de trabalho. Se eu cheguei às 7 horas, eu saio 11 horas. Mas o tempo as aulas iniciam às 7 e terminam às 11h10, por exemplo. Eu vou sair 10 minutinhos mais cedo, porque o meu trabalho é hora-relógio. Mas hoje é um dia que tem um evento na escola e eu estou responsável ali pelo registro, pelas filmagens, por fotografar esse evento. Deu 11 horas, eu vou embora? Não. A gente precisa ser coerente, você vai esperar um pouquinho até terminar. Mas na rotina é isso. O horário são 4 horas por turno. Então, você continua com aquele seu agendamento, mas contando hora-relógio. Devido a isso, nós vamos fazer uma modificação no nosso agendamento, aquele primeiro agenda, né? A primeira agenda, que é o horário do Projetec, nós não vamos mais colocar aulas, mas nós vamos colocar horas. Tá? E vamos enviar ainda essa semana para vocês esse formulário e a partir da semana que vem vocês já postam atualizado. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto ao preenchimento desse horário, entre em contato com o multiplicador. A segunda orientação, que na verdade é uma retomada, é o pedido de que vocês chequem diariamente o e-mail de vocês, as CIs que são encaminhadas e que toda a informação, toda a orientação, vocês confirmem recebimento e entendimento. Por quê? Porque nós dependemos muito dessa comunicação via e-mail, além do nosso ambiente online. E nós não podemos deixar passar nenhuma informação. Então, tudo o que for recebido deve ser confirmado. E um último ponto importante também para a gente discutir é o uso do celular. Vocês têm esse privilégio de ter até um pedido por parte do NTE que vocês fiquem com o celular no horário de trabalho. Por quê? Porque quando surge uma emergência, a gente precisa de alguma informação, tem alguma orientação que não dá para esperar o envio por e-mail, tem que ser naquele momento, nós ligamos para o celular de vocês. Agora, a gente não pode confundir esse benefício que a gente tem de ficar com o celular durante o horário de trabalho com o uso para resolver situações pessoais. Vocês ficam com o celular no horário de trabalho, mas para atender alguma solicitação da sede, alguma coisa que o NTE precisar emergencial, que não pode utilizar, não tem como esperar um meio de comunicação assíncrona, como o e-mail que a gente utiliza muito ou o ambiente online. Então, sempre estar com o celular. Mas, por favor, evitem o uso de Facebook no celular, mensagens que não sejam para o seu multiplicador ou alguma mensagem que você precisa mandar para o seu professor, marcando horário, alguma coisa. Tudo que for pessoal,
deve ser evitado no momento do trabalho. Então, o uso do celular, vocês levam o celular de vocês, mas é exclusivo para o trabalho. Tá? Tomem muito cuidado com isso, para a gente não misturar, né, as coisas, e também para não desperdiçar o tempo, que é uma coisa que nós já falamos anteriormente. Todas as dúvidas que vocês tiveram durante a nossa primeira parte das orientações, que foi via web, e agora por meio desse vídeo, vocês podem entrar em contato com o Projetec, com o multiplicador de vocês, para que todas essas dúvidas sejam esclarecidas. Nós estamos sempre à disposição no ambiente online, nos nossos e-mails, nos nossos celulares, nos telefones aqui do NTE, para o que vocês precisarem. A nossa próxima reunião será no dia 15 de abril, via web, ou se tivermos esse mesmo problema que tivemos hoje com a web, enviaremos o vídeo. Um bom trabalho para todos, e nós aguardamos o contato via e-mail para discutir as dúvidas que ficaram a partir da visualização desse vídeo.